Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra. Antes de começar o vídeo, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Pedro Eliseu do canal Universo Militar 7. Não desista do seu canal não, guerreiro. Persistência é a chave do sucesso. Eu não sei se vocês sabem, desde que eu criei o canal falando de guerra no final de 2016, pouco tempo depois, passei uma luta muito grande, pois uma doença chamada síndrome nefrótica reapareceu no meu filho Luigi Mark, tomando assim o meu tempo para fazer os vídeos. Eu já fiz um vídeo falando a respeito, e se vocês não viram ainda, vou deixar no final de tela desse vídeo e também na descrição. Mas resumindo, o meu filho veio a óbito em 17 de abril do ano passado. Fiquei muito tempo sem postar vídeos desde que a doença reapareceu até o falecimento do meu filho. Voltei a fazer vídeos pouco tempo depois desse trágico acontecimento, mas para tentar distrair e tentar esquecer o ocorrido, como se fosse possível, esquecer. Depois disso tudo, ainda perdi a parceria com o YouTube em fevereiro desse ano, porque o meu canal ainda não tinha os 1000 inscritos e nem 4000 horas de visualizações, só conseguindo atingir essa meta em abril, ou seja, 2 meses após ter perdido a parceria. Mas acreditem, após 5 meses de ter atingido a meta, com quase 6000 inscritos e mais de 20.000 horas de visualizações, a parceria ainda não foi reativada. O YouTube diz que o canal ainda está em análise, mas sinceramente eu não tenho mais esperanças que esse canal possa ser monetizado. Não ganho um centavo sequer. Faço os vídeos porque gosto e tenho a maior paixão pelo que faço. Então, Pedro, se você gosta de fazer os vídeos, não desista não, guerreiro, vá em frente. Espero que esse acontecimento comigo aí sirva de inspiração para você. Bom, considerações e desabafos feitos, vamos ao tema do vídeo. Mas afinal, a Rússia ficou com medo de Israel? Primeiro de tudo, precisamos entender que Rússia e Israel não são inimigos. Por mais que nas guerras do Yom Kippur e a Guerra dos 6 Dias, a então União Soviética apoiou lados opostos de Israel, mas temos que entender que, naquela época, o mundo vivia uma outra realidade, que eram divididos por 2 blocos, um socialista e o outro capitalista. A União Soviética apoiou os países contrários a Israel, mas por questões ideológicas, para se opor aos Estados Unidos. Mas os soviéticos não participaram diretamente. Eles forneceram armas àqueles países árabes. Não podemos esquecer também que, durante a Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 1 milhão de judeus mortos eram soviéticos. Aliás, milhares de judeus foram salvos e libertados por tropas soviéticas. Entre eles estavam Samuel Klein, o que seria o futuro dono das Casas Bahia, já falecido. Mas em uma entrevista à TV Bandeirantes, ele mesmo contou que, quando estava sendo transferido de campos de concentração, ele pediu aos soldados nazistas para entrar numa plantação em volta à estrada que estavam para fazer necessidades fisiológicas, e tendo a permissão dos soldados nazistas, ele entrou na plantação. Foi quando ele ouviu o som de explosões e ele pôde observar que os soldados nazistas pareciam desesperados e que não estavam lhe observando. Foi quando ele resolveu arriscar e correu plantação adentro, sem saber onde ia dar e onde iria parar. Ele lembra que correu o máximo que podia e, enfim, quando acabou a plantação, ele deu de cara com centenas de soldados e tanques de guerra de frente para ele, apontando as armas. Ele rapidamente levantou as mãos para o alto em sinal de rendição.
Naquele momento, ele achou que ia ser fuzilado e morto, mas eram os soldados russos que, ao perceberem que se tratava de um judeu por causa do pijama listrado, ele viu um soldado fazendo sinal para ele ir de encontro a um dos tanques de guerra, onde ele conta que foi muito bem recebido. Eles deram água, pois estava com muita sede. Após isso, muitos outros judeus também foram resgatados pelos russos, e os soldados alemães que faziam o transporte dos judeus fugiram para não serem mortos. Infelizmente, pessoal, eu não achei o link dessa histórica entrevista que ele concedeu à Rede Bandeirantes de televisão. Procurei no YouTube, mas não achei. Se alguém souber ou tiver essa entrevista, compartilhe conosco, pois vai engrandecer muito o canal. E o conhecimento é o martelo para derrubar quaisquer barreiras da ignorância. Mas e hoje? Como são as relações entre Rússia e Israel? Eles têm um tratado de cooperação para atuarem na Síria, o que não foi seguido por Israel, pois nesse tratado Israel deveria ter avisado os russos com bastante antecedência para que eles pudessem tirar suas tropas do fogo cruzado. Mas por que os russos não defendem a Síria diretamente dos ataques de Israel? Um dos motivos é que, como já referi, Israel não é inimigo dos russos e não estão atacando as tropas russas. O segundo motivo é que os russos já enviaram para a Síria meios necessários para eles mesmos se defenderem, como os sistemas antiaéreos S-200 e Pantsir S-1. E antes que alguém venha aqui dizer que os sistemas russos não prestam por causa do sucesso dos ataques de Israel, vou explicar. Quando os israelenses destruíram aquele veículo de combate Pantsir S-1, eu até fiz um vídeo a respeito. Vou deixar o link na descrição e também no final de tela deste vídeo. O Pantsir S-1, na ocasião, não estava em funcionamento, ele estava desligado, tanto que sua tripulação estava fora do veículo. Foi quando um dos membros percebeu o ataque israelense. Também fiz um vídeo a respeito e o link estará na descrição desse vídeo. Mas voltando aos ataques de Israel, os sistemas S-200 podem sim ter interceptados alguns mísseis, mas nenhum sistema antiaéreo do mundo consegue interceptar 100% dos mísseis inimigos. Sistemas que conseguem destruir 50% dos ataques inimigos já são considerados ótimos. Nos ataques da coalizão em abril desse ano, onde Estados Unidos, França e Reino Unido atacaram a Síria, mais de 70% dos mísseis foram interceptados, com 30% conseguindo atingir alvos de menor relevância. Lembrando que os sistemas russos mais avançados, como S-300 e S-400, ainda não foram testados, pois eles estão lá exclusivamente para protegerem as tropas russas, e os russos ainda não foram atacados diretamente pelos americanos, franceses, britânicos ou israelenses. Então não podemos falar sobre a sua eficácia. Então, por que a Rússia não vai retalhar contra Israel? É por medo? E a resposta é óbvio que não, porque a Rússia iria querer uma guerra contra Israel? Israel foi, digamos assim, na pior das hipóteses, imprudentes por não terem avisado os russos com bastante antecedência, mas eles não estão atacando os russos. Tudo o que aconteceu foi um incidente, e porque também na tentativa de fugir das baterias antiaéreas, os caças israelenses, que têm uma assinatura no radar muito menor que o avião de reconhecimento IL-20, acabaram por se esconderem atrás dessa assinatura que é muito maior. Porque os sistemas antiaéreos sírios não reconheceram o avião russo como amigo? Pois é, segundo os próprios russos, eles refutaram a versão na qual o avião foi derrubado por uma falha no sistema de identificação
amigo-inimigo, sigla em inglês para IFF. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, os sistemas S-200 que derrubou o IL-20 não tinham o sistema russo de identificação amigo-inimigo, pois este não pode ser transferido a outros países. Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov, o sistema de identificação amigo-inimigo é rigorosamente individual para cada país e nunca é instalado nas versões de exportação de armamentos russos. A mesma regra é aplicada aos sistemas de defesa aérea russos exportados para a Síria. Os sistemas de identificação amigo-inimigo utilizado na Rússia conecta apenas aeronaves e sistemas de defesa aérea pertencentes ao país, completou o militar russo. E como será daqui para frente? O que eu particularmente acredito que possa acontecer é os russos ativarem os sistemas de defesa antiaéreos S-400 dentro da Síria em regiões que eles acharem importantes, além das bases russas. E também Putin já deixou claro para Israel não repetir o erro. Sendo assim, veremos se Israel está com os russos no sentido de cooperação e continuar avisando os russos com antecedência, ou se estarão contra, pois se eles atacarem de novo sem avisar os russos com bastante antecedência, vai ficar claro que quem quer uma guerra será Israel, e isso vai ficar bem evidente se Israel não cooperar como o combinado. Putin é um grande estrategista e não se deixa levar por falácias ou ações impensadas, e no final das contas, quem está ganhando a guerra da Síria é a Rússia, pois os seus objetivos estão sendo alcançados, mantendo Bashar al-Assad no poder, para assim preservar os interesses russos na região, como por exemplo, manter as suas bases militares na Síria, algo que ficaria extremamente ameaçado com a queda de Bashar al-Assad. Mas e os interesses de Israel? Israel já deixou claro que não quer interferir na permanência ou queda de Bashar al-Assad, mas o exército sírio afirma ter encontrado armamentos e munições de origem israelenses na província de Daara. Entre os itens encontrados estavam munições para canhões, granadas lançadas por foguetes RPG, além de vastas munições para fuzis e metralhadoras. Essa não é a primeira vez que o exército sírio encontra armas e munições de produção estrangeira. Em julho, o exército sírio encontrou lançadores de RPG, máscaras de gás, morteiros, metralhadoras pesadas, produzidas nos Estados Unidos, que teriam sido fornecidos ao Exército Livre da Síria, grupo considerado terrorista pela Rússia e pela Síria. Tudo que Israel afirma querer de fato é ver o Irã e o grupo Hezbollah, considerado grupo terrorista pelos americanos e israelenses, longe de suas fronteiras. Israel também não quer guerra com a Rússia, tanto que ontem, 20 de setembro, uma delegação militar de Israel, liderada pelo comandante da Força Aérea do país, Aluf Amikan Norkin, encontrou-se em Moscou com colegas russos após o incidente com o IL-20. Essa visita teve por objetivo expressar as condolências à parte russa e provar que Tel Aviv não é culpada pela derrubada do avião. As discussões foram profissionais e acreditamos que a parte russa recebeu bem as informações que prestamos, disse o representante dos militares israelenses. Bom, pessoal, como vimos, tanto os russos como os israelenses não querem levar isso adiante. Pelo visto, eles querem estreitar mais os laços de cooperação entre ambos os países. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu volto para informar vocês. Desde já agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, compartilhe o nosso canal e também nossos vídeos.
Se inscreva se ainda não for inscrito e também ative o sininho da notificação. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.